Não existe essa de ir para a guerra despreparado. Nós estamos em um campo minado. Nós estamos em um campo de combate. Nós estamos em um campo de guerra. E você vai vencer essa guerra sim, através do sangue de Jesus de Nazaré. Porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás está revoltado contra mim, contra você, torcendo para que você desista, que você estacione o ministério, que você pare na sua casa, mas você não vai parar. Porque mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Deus que trouxe você aqui nessa noite para te fortalecer, para te animar, para te... As marcas de um bom soldado de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um bom soldado de Cristo, igreja, é caracterizado pela disposição em sofrer por sua fé, fidelidade ao seu comandante Jesus Cristo e buscar constantemente agradá-lo. Quando o apóstolo Paulo escreve nessa carta para Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu dentre todas as cartas que ele escreveu, o que me chama a atenção é que Paulo incentiva seu filho na fé chamado Timóteo, o pastor Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, que ele participasse dos sofrimentos que Paulo participou enquanto esteve aqui na terra. Ou seja, que Timóteo ele compartilhasse para as igrejas, para os irmãos, para as outras pessoas acerca de tudo aquilo que Paulo enfrentou e passou em prol do reino de Deus. Porque Paulo foi um grande bandeirante do Evangelho. Paulo foi um homem que entregou sua vida para Cristo e foi um homem que viveu exclusivamente para o reino de Deus, para a obra de Deus, para a causa do Evangelho. E Paulo ele se comparava com um bom soldado de Cristo Jesus. Aqui nós temos a metáfora da vida militar e Paulo compara com a vida cristã. Quando eu falo aqui as marcas de um bom soldado de Cristo Jesus, eu não estou falando que você é um soldado que presta continência para as autoridades civis aqui da terra. Pelo contrário, todos nós somos coparticipantes do reino de Deus, do exército de Cristo aqui na terra. A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se arrependeu dos seus maus caminhos, o Espírito Santo te regenerou, o Espírito Santo fez com que você se tornasse uma nova criatura. A partir deste momento você começa agora a se tornar um bom soldado de Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém, queridos? Quais são as marcas que caracterizam um bom soldado de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, preparo e treinamento. Não existe esse negócio, eu sou um bom soldado de Cristo, mas você nunca passou pelo preparo, pelo treinamento. E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que talvez eu e vocês, nós nunca passemos pelo treinamento, pelo preparo para lidar com as questões espirituais dessa vida. Vocês sabiam disso, irmãos? Às vezes você vai conversar com um irmão, com uma irmã, e às vezes o entendimento que se tem daquilo que é irmã e daquilo que o irmão fala é que nunca passou pelo preparo, pelo treinamento, pela escola do treinamento que é a igreja, para lidar com as questões espirituais dessa vida. Porque a partir do momento que você também entregou sua vida para Jesus de Nazaré, a partir do momento que você renunciou ao mundo, o pecado, e começa agora a servir a Cristo, você agora vai comprar uma briga contra Satanás e os demônios. Porque Satanás, ele fala declaradamente que ele é opositor da obra de Deus, que
que ele é contra a obra de Deus, que ele não trabalha a favor da obra de Deus, pelo contrário, ele é o nosso adversário, ele é o nosso arqui-inimigo, ele deseja o mal contra nós. Então, a partir do momento que você faz parte da igreja, você é um bom soldado de Jesus Cristo, agora você vai ter uma guerra diária, e essa guerra não é física, essa guerra ela é espiritual. Você tem que entender isso. Enquanto você está aqui nessa noite, é uma guerra travada contra você. Enquanto você está pilotando sua moto, dirigindo seu veículo, dirigindo seu carro, você está andando a pé na rua, você está no seu local de trabalho, você está na sua faculdade, seja onde você estiver, há uma guerra constante, 24 horas, do reino das trevas, contra cada crente que está aqui no planeta Terra. E tem pessoas que passam desapercebidas acerca dessas coisas. Às vezes nós achamos que o inimigo dá trégua contra nós. Pelo contrário, ele trabalha contra nós 24 horas. Não é só ele que trabalha, ele tem os seus demônios para o seu serviçal. E ele trama, ele trabalha contra nós 24 horas. Quando eu falo as marcas de um bom soldado de Cristo, eu estou falando que devemos ter preparo, treinamento. Eu quero dizer para os irmãos que neste século 21, praticamente a maior parte das denominações do Brasil tem trocado o culto de ensinamento, o culto de doutrina, por campanhas de oração. Culto de ensinamento da igreja é aquela minoria de pessoas. Culto de doutrina são poucas pessoas que se interessam em crescerem na área da palavra de Deus, crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. EBD, Escola Bíblica Dominical, nos domingos de manhã, praticamente as igrejas estão trocando pelos piqueniques, meu Deus, pelo entretenimento. Então, quando eu falo isso aqui para os irmãos amados, o que faz você ter preparo e treinamento para lidar com as questões difíceis dessa vida, através das batalhas espirituais, da guerra espiritual, é quando você participa dos cultos de ensinamento, é quando você participa da escola bíblica dominical, é quando você estuda a palavra de Deus e você não negocia os valores espirituais da fé cristã por nada dessa vida. Você não negocia, você supervaloriza a palavra de Deus. Então, queridos, a partir do momento que você se prepara, que você é treinado, e é na igreja que você vai ser treinado, que você vai ser treinado, não é na sua casa que você vai ser treinado, é através da igreja, porque a igreja é o exército de Cristo aqui na terra. Você sabe disso, irmão? Então é aqui que você vai se capacitar, você vai se habilitar, você vai se preparar, você vai passar pelo treinamento, como lidar, aleluia, contra o inimigo, através das armas espirituais, que você vai se revestir da armadura de Deus, para lutar contra Satanás, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. É na igreja que você vai, em nome de Jesus, se revestir da armadura de Deus, do sangue de Jesus, do poder do Espírito Santo, para lidar com as questões difíceis dessa vida. É na igreja. Por isso que é bom o crente não faltar os cultos na casa de oração. Sempre é bom você se esforçar, você se animar. Vem desânimo, vem desmotivação, mas você manda uma mensagem para o seu subconsciente, o subconsciente manda mensagem para o consciente, e você diz: eu tenho que ir hoje na casa de Deus, eu vou me alimentar espiritualmente, eu vou me fortalecer espiritualmente, porque eu sou uma ovelha e preciso me alimentar desse pasto chamado palavra de Deus. Jesus Cristo é o pão da vida, é o maná vivo que desceu do céu, e Ele nos alimenta nessa noite, Ele está nos alimentando nessa noite, para que possamos estar cada vez mais, amados, fortalecidos e fortificados através dessa palavra chamada Bíblia Sagrada. Preparo e treinamento. Não existe essa de ir para a guerra despreparado. Nós estamos em um campo minado,
Nós estamos em um campo de combate, nós estamos em um campo de guerra, e você vai vencer essa guerra sim, através do sangue de Jesus de Nazaré, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás está revoltado contra mim, contra você, torcendo para que você desista, que você estacione no ministério, que você pare na sua casa, mas você não vai parar, porque mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Deus te trouxe você aqui nessa noite para te fortalecer, para te animar, para te encorajar e dizer para você: não desista, não pare, não estacione, continue firme, marchando na terra, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor. Se você for olhar para as circunstâncias que te cercam, se você for olhar para os problemas financeiros, conjugais e tantas outras áreas da nossa vida, você não serve a Cristo, você não vem para a casa de Deus. O que tem de pessoas que às vezes chegam na sua casa para te desmotivar, para colocar sua autoestima lá embaixo, para te desmotivar na fé, mas está arrependido em nome de Jesus. Levanta essa cabeça. Essa palavra nessa noite é uma palavra, soldado de Cristo, que Ele está nos preparando, nos treinando aqui nessa noite, para lutarmos contra Satanás, para lutarmos contra os demônios, para lutarmos contra o reino das trevas. E é através da oração, do jejum, da palavra de Deus, do sangue de Jesus e do louvor, que são armas espirituais, que você vai vencer Satanás, que você vai vencer os demônios. Não é de qualquer maneira que você vai vencer ele, mas se você se utilizar de todas essas armas, através do treinamento que você está passando dentro da casa de Deus, você vai triunfar contra o inimigo da sua vida. Amém, amados? Temos que ter preparo, temos que ter treinamento. Queridos, eu vejo nos dias de hoje a igreja, como é que eu posso caracterizar aqui? Um analfabetismo bíblico gritante no meio da igreja. Nós vemos muitas pessoas infantis no que diz respeito à guerra espiritual. Se você se você começar a andar por aí afora e fazer um levantamento e perguntar aos irmãos quem é o diabo e quem são os demônios, as pessoas não vão saber dizer para você quem são, porque o povo de Deus não foi preparado para a guerra espiritual. E isso é um assunto que não é muito tocado nos cultos das igrejas. Tem lutas que você enfrenta na sua casa, na sua vida, que você acha que isso é natural ou normal, e às vezes é espiritual, você não sabe discernir. Mas tem coisas que são normais e você acha que é espiritual, sendo normal. Mas você tem que ter um discernimento para você entender quando é Deus e quando é o diabo, quando é a carne ou quando é o espírito, porque senão você vai passar desapercebido. É na igreja, é através da palavra que você vai aprender, que você vai ser treinada para lidar com essas questões lá fora. E é isso que a igreja, infelizmente, ela não foi treinada, ela não foi capacitada para essas coisas. Muitas pessoas, os nossos antepassados, os líderes passados, muitos deles não ensinaram a igreja no tocante a isso aqui que eu estou falando nessa noite. E eu tenho me preocupado em alertar, em orientar, em ensinar, em admoestar para a igreja acerca dessas coisas aqui. Enquanto nós estamos aqui, o adversário está armando ciladas, armadilhas, emboscadas contra nós. Enquanto nós estamos aqui, o adversário, ele não dorme. Por que ele não dorme, pastor? Porque ele não é matéria física igual a vocês, ele é espiritual. Ele não dorme, não precisa dormir. Ele trabalha dobrado de domingo a domingo. Por exemplo, enquanto você descansa, você dorme, você faz suas refeições diárias, você trabalha, certo? O inimigo, ele não faz refeições, o inimigo, ele não tira cochilo, ele não descansa, ele trabalha 24 horas contra nós. Só que enquanto ele trabalha contra nós, existe um Deus também, que trabalha em nosso favor.
que enquanto ele lança ciladas emboscadas contra nós, estão os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, e também nos livrando da morte, das ciladas do inimigo. E quando ele trabalha contra nós, o nosso Deus também está trabalhando ao nosso favor, nos dando grandes livramentos nessa terra. Queridos, temos que ter preparo, temos que ter treinamento. Nós não podemos se esquecer do culto da palavra, do culto de ensinamento, a escola bíblica dominical. É necessário termos um preparo. Eu estou falando isso aqui dentro do campo espiritual. Eu não estou falando aqui dentro de um quartel-general, dentro do exército, dentro da marinha, da aeronáutica. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui dentro de um contexto espiritual. Porque nós não somos soldados que prestamos serviços ao exército, à marinha, à aeronáutica aqui na terra. Nós prestamos serviço ao reino de Deus, ao exército de Cristo. Vocês estão entendendo? Porque o texto vai nos dizer, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, nenhum soldado em serviço envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa palavra arregimentou no grego, igreja, significa estratologia, que significa alistar soldados, convocar o exército. Nós fomos alistados para o exército de Cristo. Você foi alistado, eu fui alistado. Ele está convocando o seu exército para a guerra, para a batalha espiritual. E você tem que estar preparado, capacitado, habilitado para lutar as guerras do Senhor aqui nessa terra. Ele está convocando o povo dele para o exército. Ele nos alistou, ele nos vocacionou, ele nos capacitou para a batalha espiritual. Então ele está convocando você, ele está me convocando para a guerra, para a batalha. Quem está entendendo a palavra de Deus? Queridos, a segunda marca de um bom soldado de Cristo Jesus é a obediência e a autodisciplina, submissão à vontade de Deus e aos seus ensinamentos e foco nos seus objetivos. Não tem como você estar no exército de Cristo se você não se sujeita, se você não se submete àquele que te chamou para o exército, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Tem soldado que está traindo a sua própria pátria. Sabia disso? Sabiam disso, melhor dizer? Tem soldados que estão traindo, irmãos, os seus próprios companheiros de trabalho. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês aqui, e esse dado aqui, ele é verídico, e é um dado que é para nos deixarmos preocupados. Você sabia que o exército, onde existem mais covardes e traidores, se chama Igreja de Jesus Cristo? Vocês sabiam disso? É a igreja, é o exército aonde soldado fere outro soldado, soldado persegue outro soldado, soldado fala mal do outro soldado. Meu Jesus, é isso que vocês estão ouvindo. Vocês escandalizam com isso, não? Aleluia. Soldado vai apunhalar o outro soldado, querendo ver a derrota do outro soldado. O exército chamado igreja deveria ser um exército onde deveria ter mais união e comunhão, e não é bem assim. Aleluia. Não é bem assim. Vocês podem perceber que é do jeito que eu estou falando aqui. Quando eu olho para vocês, eu não olho para vocês simplesmente como pessoas comuns. Eu olho para vocês como soldados de Cristo. Quando vocês olham para mim, vocês não veem eu simplesmente como um líder espiritual, um ministro do Evangelho, mas sim como um soldado de Cristo Jesus na terra. Somos soldados. E nós temos que prestar obediência, continência para o nosso capitão Jesus Cristo de Nazaré, para o nosso general de guerra, o eterno de Israel, igreja. Não tem como você ser um bom soldado de Cristo se você não se sujeita aos ensinamentos que a palavra de Deus nos pede para que façamos ou obedeçamos.
Então, obediência e autodisciplina. Todo soldado, dentro de um contexto material, eles são disciplinados. Barba feita, coturno engraxado, a indumentária deles, a farda, o uniforme, melhor dizendo, bem passado, cheiroso, né? Não pode andar de qualquer maneira, o soldado. Assim somos nós. Nós temos que cuidar, queridos e amados irmãos, da nossa conduta, do nosso caráter enquanto seres humanos aqui na terra, para que os nossos nomes não estejam envolvidos em escândalos. Sabiam disso? Porque até como soldados do exército de Cristo, nós temos que preservar o nosso caráter, as nossas vidas, em obediência àquele que nos alistou para a guerra, aquele que nos chamou para essa batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que enquanto soldados de Cristo, nós temos que ter uma autodisciplina na nossa vida espiritual. Temos que ter comprometimento com a oração, com a leitura bíblica, com o jejum, com o louvor, com as nossas atividades ministeriais, com as nossas atividades enquanto igreja aqui na terra. Se pudermos evangelizarmos, fazermos missões, fazer a obra de Deus, porque temos que ter obediência e autodisciplina na nossa vida espiritual. Aleluia. Satanás ele não vai pegar um soldado desprotegido, porque um soldado que não tem vida com Deus, que não tem vida de oração, de jejum, de consagração, de santificação, esse soldado se torna uma presa fácil para Satanás. Mas o soldado que está em vigilância, não é negligente, não é omisso, está na posição de soldado, em constante vigilância, olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para trás, olhando para frente, está em constante vigilância. Eu duvido o inimigo pegar esse soldado de qualquer maneira, porque esse soldado ele é disciplinado, e nós temos que estar atentos. Estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Nós temos cristãos adormecidos, cristãos acomodados. Nós temos uma igreja que precisa se despertar do sono da indolência. Irmãos, nós vemos nesses últimos dias os crentes trocando culto pelo frio. Eu vou ficar em casa, eu quero saber de negócio de igreja. Eu vou ficar aqui tomando esse chocolate quente. Eu vou ficar aqui debaixo dessa coberta tomando esse caldo glória de costela, de puxeira, aleluia. Eu vou lá no negócio de igreja, pastor. Vou ficar em casa. Soldado despreparado, soldado que não está vigiando, soldado que precisa estar no seu posto de trabalho, prestando continência para o general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré. Fique esperto, amados. Estamos nos últimos momentos, nos últimos instantes. A trombeta pode soar a qualquer momento e pegar a igreja despreparada. Por isso que Cristo falou em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, 5 preparadas e 5 despreparadas. Jesus vai vir buscar uma igreja dentro de uma igreja. Ele vai vir buscar uma igreja preparada dentro de uma igreja despreparada. Vai ser assim. Quando muitos vão querer se preparar na hora do arrebatamento e não vão poder, deveriam estar preparados, capacitados para o retorno iminente de Jesus de Nazaré. Eu não estou dizendo, irmãos, que quem está em casa está despreparado porque não veio para o culto. Eu sei que tem pessoas que estão em casa que estão preparadas para o combate espiritual. Eu estou me referindo àquelas pessoas que estão em casa, mas estão de qualquer maneira, de qualquer jeito, não estão vivendo uma vida com Deus, não estão vivendo uma vida na presença de Deus, mas quer ser arrebatado, quer vencer o diabo, sendo que essas pessoas não têm compromisso com Deus em nada no reino de Deus. É isso que eu estou falando. Vocês entenderam, amados? Repita após mim: preparo e treinamento. Isso são marcas de um bom soldado de Cristo. Repita após mim: obediência
e autodisciplina. Diga, eu preciso ter. Todos nós, para vencermos as batalhas espirituais. Terceira marca de um bom soldado de Cristo Jesus é a disposição e dedicação para sofrer em prol do reino de Deus. Você está preparada para sofrer em prol do reino de Deus? Em prol do nome do Senhor Jesus Cristo? Repetindo o que eu mencionei lá no início da mensagem, o apóstolo Paulo vai dizer para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículo 3 da segunda carta de Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, você sabe o tanto que eu já sofri em prol do reino de Deus, em prol desse exército, em prol da igreja de Cristo aqui na terra. A vida cristã é uma vida de desafios, é cheia de desafios. E é como Paulo dissesse: meu filho, eu olho para você e vejo você como um soldado. Você olha para mim e me vê como um soldado também. Eu não sou teu comandante, eu não sou teu capitão. Nós prestamos obediência ao nosso general de guerra, ao Eterno de Israel. Participa dos meus sofrimentos. Veja as marcas do meu corpo que eu trago através de Jesus Cristo, através do sofrimento. Porque vida cristã não é fácil, é desafiante, é guerra, é luta, é peleja. O diabo ele usa suas armas para bombardear nossas vidas, para nos atacar espiritualmente. Mas nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para se protegermos contra os ataques de Satanás. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, participa comigo, mas também fala para as pessoas. Testifique para as outras pessoas que eu tenho sido um bom combatente do bom exército de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele fala nos últimos instantes da sua vida, antes da sua partida para o reino dos céus, para os céus. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos estar à disposição e dedicar nossas vidas em prol do reino de Deus. Aceitar as provações como parte do processo de crescimento espiritual. Eu quero dizer para o nosso irmão Léo, para a nossa irmã Ana, sua esposa, que vocês estão num processo. Vocês estão passando por uma provação, por um processo. E esse processo da vida de vocês vai fazer com que vocês cresçam espiritualmente. É através de um processo que Deus vai lapidando vocês. Porque vocês dois são duas pedras preciosas nas mãos de Cristo. E Cristo vai lapidando vocês dois, vai capacitando vocês dois. Louvado seja Deus, para entregar na mão de vocês dois coisas grandes, coisas maiores. Mas é necessário haver um preparo. Não saia do processo. Às vezes dá vontade de nós ficarmos em casa. Pastor, parece que depois que eu fui para a igreja as coisas pioraram para o meu lado. Cuidado, isso é pensamento negativo, isso é pensamento contrário, isso são dados inflamados do diabo na sua mente, para que você desista, para que você pare. Deus não conta com pessoas que retrocedem, Deus conta com pessoas que avançam. Você vai avançar nessa noite, você não vai parar, você não vai desistir. Quem vai desistir é o inimigo. Você vai continuar firme. Você não vai parar, custa o que custar, você não vai desistir. Você tem que continuar firme nessa guerra, nessa peleja. Quarta marca de um bom soldado de Cristo Jesus é lutar contra o pecado. Esforço consciente para resistir às tentações e buscar a santidade.
Isso é outra marca de um bom soldado de Cristo Jesus. Queridos, quando a palavra diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Repita após mim: negócio desta vida. Diga: negócio desta vida. Pergunta para o seu irmão: você sabe o que significa essa expressão, negócio desta vida? Sabe o que significa isso? Sabe o que Paulo quis dizer com isso para Timóteo? Refere-se às distrações e tentações que podem desviar os crentes do seu propósito principal, que é agradar a Deus. Veja que quando Paulo escreveu essa carta aqui a Timóteo, ele está escrevendo aqui, não é para a igreja, ele está escrevendo aqui para um pastor. Sabiam disso? Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito são cartas denominadas na teologia como cartas pastorais. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui nesse púlpito aqui. Por que cartas pastorais? Porque são conselhos práticos de um homem incansável que foi Paulo, que lutou como um combatente em prol das almas, em prol do reino de Deus, orientando, aconselhando, admoestando seus dois filhos na fé, chamado Timóteo, que era pastor em Éfeso, e Tito, que era pastor na ilha em Creta, certo? Então, nós temos aqui conselhos práticos de Paulo, que era mais velho do que os dois, não só na caminhada com Cristo, como também na idade. Então ele está orientando seus dois filhos na fé. Mas no caso aqui que eu estou me referindo, ele está aqui escrevendo para o pastor Timóteo, o seu filho na fé. Então ele está dizendo: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Como eu mencionei, negócios desta vida são distrações, são as tentações que tentam nos assaltar, fazendo com que nós percamos o foco, o objetivo que é Cristo, porque o objetivo de Satanás é nos encher, como é que eu posso falar aqui para a igreja aqui? Aleluia, Deus. É fazer com que nós passemos a maior parte do nosso tempo se envolvendo com as coisas deste mundo e se esquecendo das principais, que são as coisas espirituais. Se ele conseguir encher você de programações, entretenimento, jogos, redes sociais, nós vamos passar a maior parte do nosso tempo envolvido com essas coisas, e a nossa vida espiritual, que deveria estar lá em cima, ela vai reduzindo até chegar lá embaixo. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Então nós devemos estar em bastante vigilância, porque as coisas desta vida representam isso que eu mencionei aqui. E é isso que o inimigo está fazendo nesse século 21. É encher as pessoas com as coisas desta vida. São tentações, são distrações. O tempo está se passando. Vocês podem perceber que as semanas estão voando, os meses estão voando. Este ano praticamente nós passamos a virada do ano juntos, né? Nós já estamos em julho, irmão. Você fecha os olhos, abre os olhos, já estamos no final do ano. Já estamos no dia 31 de dezembro de 2025. Então o tempo está se passando muito rápido. E o adversário sabe que o seu tempo está chegando aqui na terra. Satanás, ele sabe que ele é um condenado eternamente. Você acha que Satanás quer ir sozinho para o inferno? Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele para o lago de fogo e de enxofre. E eu espero que nem seja eu e nem seja vocês, que nós, em nome de Jesus, vençamos o inimigo de joelhos na terra, numa vida de consagração diante de Deus, através da palavra de Deus, através do jejum, através do sangue de Jesus de Nazaré.
vigiando como bons soldados de Cristo Jesus aqui nessa terra. Porque finalizando o versículo, Paulo vai dizer: porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra satisfazer aqui no grego, igreja, é aresto, que significa esforçar-se por agradar. Se ele te arregimentou, se você foi alistado como soldado, ele te convoca nessa noite como um exército. Amém? Você agora vai ter que se esforçar. Eu estou aqui interpretando o versículo e aplicando nas nossas vidas. Você tem que se esforçar para agradar aquele que te alistou para a batalha. Aleluia. Você está para entender isso aí? Eu vou me esforçar. Eu não vou me esforçar simplesmente porque o pastor está mandando eu me esforçar. Eu vou me esforçar porque eu entendi o que o versículo está falando comigo. Eu vou me esforçar porque eu quero agradar o meu capitão Jesus Cristo. Eu tenho que agradá-lo enquanto eu viver aqui nessa terra. Bendito seja o nome de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Existem três coisas. As três coisas principais. Isso aqui você tem que guardar no teu coração. Você não pode esquecer dessas três coisas, que são inimigos do crente. Essas três coisas: primeiro, o mundo. Segundo, a natureza caída ou a natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós aqui. E terceiro, Satanás. São os três maiores inimigos do cristão. O mundo. Por que o mundo, pastor? O mundo é tudo aquilo que Satanás oferece para as pessoas. As pessoas estão iludidas com o mundo. Eu vejo pessoas aí usando drogas, trocando Jesus por bebida, trocando Jesus pelo tráfico, trocando Jesus por prostituição, trocando Jesus por balada, trocando Jesus por rave, trocando Jesus por baile funk, trocando Cristo pelos prazeres deste mundo e desta vida. Isso vai custar um preço muito alto para a vida dessas pessoas que estão lá fora. Porque o mundo é uma ilusão. Eu vim do mundo, vocês vieram do mundo também. O mundo é uma ilusão. As pessoas, elas tentam preencher o vazio de suas almas através dos prazeres desta vida. Vocês sabem disso. Como é que as pessoas, elas preenchem o vazio da alma delas? Já vão encerrar. Através da cocaína, da maconha, da base, do alcoolismo, da prostituição, certo? Então, quando elas participam dessas coisas, elas estão dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu não quero ideia com o Senhor, eu não quero ir para o céu, eu prefiro passar a minha vida vivendo nesta vida que eu estou vivendo. Isso é o mundo está assim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Queridos, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo